começar a falar que eu me sinto honrada, porque eu vou começar a chorar e não é a hora agora, mas realmente eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E, bom, o que eu queria falar para vocês hoje é esse tema inicial, que é o que nos une é maior, que é Jesus Cristo em nós. Então, assim, eu gosto muito de história, eu queria dar um background, assim, uma base para vocês sobre o que eu quero dizer hoje. Então, eu estou estudando com o Robério um panorama do Novo Testamento e tem bastante parte cultural, histórica, econômica, mas eu não vou me deter muito a isso. Então, assim, a gente tem Alexandre o Grande, que conquistou o Oriente Médio e toda aquela área, e ele tinha um intuito de empregar a cultura grega dentro de tudo aquilo, incluindo com os judeus. E dentro desse período a gente teve os judeus pró-helenísticos e os judeus anti-helenísticos. E os judeus pró-helenísticos começaram a adaptar a cultura judaica e todos os mandamentos do Velho Testamento àquilo que estava sendo empregado no mundo na época, que era o helenismo. A gente vai falar mais sobre essas características depois. Esse primeiro item, que é a revolta dos Macabeus, foi um homem que o sobrenome dele era Macabeu e eu não me lembro o primeiro nome dele, e ele decidiu não obedecer àquilo que estava sendo proposto a ele, que era fazer um sacrifício da maneira que não era o correto, que não era o do Antigo Testamento, e ele se impôs e fez uma revolta contra aquela helenização, contra aquilo que é contra a cultura judaica. E esses macabeus originaram os fariseus, que eram esses homens que tinham todos esses conceitos aqui. Eles observavam muito bem as leis e eles eram a maior seita dos judeus. Então, assim, essas pessoas, os fariseus, eles eram os que iam contra a correnteza. Eles eram os certos, as pessoas que tinham o objetivo de seguir os mandamentos de Deus da maneira correta. Acho que depois de uns 10 minutos você fica um pouco menos nervoso, então calma aí, gente. Então, e eles eram, assim, as pessoas que tinham a intenção de fazer o melhor para Deus. Só que dentro disso que eles estavam procurando fazer, tudo o que eles podiam, eles perderam o foco. O que era o foco que unia eles? O que era o foco que unia aquele grupo? Por que eles estavam lá? Por que eles se reuniam? Porque eles não queriam se misturar com os outros. Eles não queriam, como a gente diz, fazer parte do mundo, é a nossa expressão hoje em dia. Transformar a palavra de Deus em uma coisa banal. Só que, por isso, eles acabaram se transformando no conceito que a gente tem de fariseus de hoje, que são aquelas pessoas extremamente religiosas e que julgam os outros. E eu, antes de estudar e saber isso, eu achava que eles eram simplesmente os caras chatos que desagradavam a Deus e que Jesus, dentro das parábolas e tudo aquilo, criticava pelas coisas que eles faziam. Mas, na verdade, não. Esse não era o objetivo deles. E dentro de tudo isso que eles faziam, que acabou saindo do foco, eles tinham uma extrema pureza de ritual. Então, por exemplo, eles não podiam ir e comer na casa de um pecador. Isso era estritamente proibido. Mas eles podiam chamar o pecador para comer dentro da casa deles, se eles trocassem a veste do pecador, para que ele tivesse uma veste limpa para estar lá. Então eles começaram a realmente transformar o Velho Testamento e aquilo em várias normas que você usa para agradar a Deus. E eles começaram a sair do foco de pregar para as outras pessoas que não participavam daquele grupo o que era a palavra de Deus e os mandamentos e a obediência a Deus, e começaram a se preocupar em fazer eles mesmos todas as coisas corretas
e mostrar para os outros que eles estavam errados, e não que eles podiam estar certos um dia. Entendeu? Então, assim, era mais importante você criticar os outros e mostrar para eles que você era correto, do que para as outras pessoas, fazer as outras pessoas entrarem dentro do grupo e pertencer, e estar unido dentro daquilo. Então, assim, entre trilhões de normas que eles tinham, dentro do sábado, uma mulher não podia se olhar no espelho. Porque se ela se olhasse no espelho e visse um cabelo branco na cabeça dela, ela podia querer tirar o cabelo branco. E isso seria trabalhar no sábado, e ela não poderia fazer isso. Então, assim, eles começaram a pegar as coisas mais absurdas e transformar em normas. E aquelas normas se transformaram em foco. Tudo o que eles faziam era para não desobedecer às regras. E aí eles tinham esse, que eu coloquei aqui, esse jeitinho. Então, por exemplo, trocar a roupa da pessoa para ela poder entrar dentro da sua casa. Ou não podia andar mais do que o seu braço atirasse uma pedra, é isso, não é? Aí eles andavam com uma bolsinha cheia de pedras e iam atirando o dia inteiro. Ou seja, não tem o mínimo sentido isso. O ponto acabou perdendo, eles foram perdendo o foco. Então, aqui eu queria colocar o que eles iam contra nessa época. Esses 3 filósofos aqui que eu pesquisei, e eu peço perdão aqui se alguém sabe bastante sobre filosofia e eu estiver equivocada em alguma das minhas coisas, mas eu tentei ser fiel à minha fonte e procurar em bastantes lugares. Sintam-se livres para corrigir qualquer coisa, ok? Então, o estoicismo, ele se baseava em emoções destrutivas que causavam erros de julgamento. Ou seja, se você é uma pessoa emotiva, você vai ter erros de julgamento. Olha aqui, tem um negócio para eu ler, que beleza. Que bom. Então, uma pessoa sábia, ela é uma pessoa com perfeição moral. Então, assim, ela não tem erros de julgamento. Então, assim, emoções te levam a ter erros de julgamento e você tem que ser perfeito e intelectual. E todos nós sabemos que a palavra de Deus não vai contra isso. Nós não somos perfeitos moralmente, muito pelo contrário. E isso era o que o Alexandre o Grande tinha como conceito para o helenismo. Tinha também o epicurismo. Prega a cultura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e libertação do medo. Bom, absurdo, né? Então, assim, se você tivesse prazeres de menos, você não estaria satisfeito o suficiente com a sua vida. Se você tivesse prazeres demais, você estaria exagerando. Então, assim, prazeres moderados são aquilo que você precisa. Então, era uma coisa, assim, humanista, era focado no eu. Então, não tinha mais, assim, o foco em Deus, e eu obedeço a Deus e sou abençoado. Você se baseia naquilo que você crê e naquilo que você é para ser o melhor que você pode ser e atingir a perfeição. Era isso que eles queriam. E o ceticismo, que era nenhuma certeza a respeito da verdade. E nós temos certeza absoluta da verdade. Nós sabemos o que é a verdade. Então, aqui eu coloquei o que a palavra de Deus diz sobre isso. Então, aí, se vocês compararem lá, que eles diziam que a sabedoria e ser sábio é você se livrar das suas emoções e ter um estado perfeito e a sua humanidade te bastar. Aqui diz que não, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que é a verdade que nós acreditamos, a verdade absoluta. Embaixo nós temos, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, assim, não existe outra maneira de você ser salvo, de você se livrar do medo, de você ter algum alívio na sua vida que não seja através de Deus, através do Senhor. E aqui embaixo eu coloquei um versículo de Eclesiastes que fala assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E esse versículo é muito claro de que existem coisas que a gente não tem que entender. E pronto, porque nós não somos Deus. E o que eles faziam naquela época era justamente o contrário. Eles queriam entender absolutamente tudo para provar que eles se bastavam e que não existia nenhuma outra coisa
que pudesse superar o ser humano, que aquilo era o melhor. Então, assim, o que eu queria dizer com vocês sobre isso? A gente sempre tem, eu coloquei assim, 4 pontos. A palavra de Deus, que é a nossa absoluta verdade. Os helenísticos, que eu quero comparar com a maneira como nós vemos o mundo lá fora hoje em dia, porque, querendo ou não, isso foi o que deu origem a como as pessoas vivem, ao individualismo e a tudo que nós temos hoje. Os fariseus e a maneira como eles lidavam com a palavra de Deus. E nós, e o que eu acho que nós devíamos fazer. E assim, muitas vezes, apesar da gente ler a palavra de Deus e ter o maior afinco em respeitar todas as normas e tudo, nós acabamos nos focando muito mais naquilo que nos separa entre nós e com os outros do que aquilo que nos une. Jesus Cristo é aquilo que nos une. Jesus, ele morreu por todos nós. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por todas as pessoas que estão lá fora. E muitas vezes a gente acha que porque a gente está aqui dentro, unidos por Jesus Cristo e tudo, nós somos superiores às pessoas que estão fora daqui. E nós temos que, dentro da nossa capacidade, buscar elas e mostrar para elas que elas estão erradas. E o objetivo de Deus nunca foi esse. Nós estivemos errados, Jesus Cristo veio, morreu na cruz por nós, ressuscitou, nós fomos redimidos e hoje nós somos salvos. E isso é oportunidade para absolutamente todas as pessoas na Terra. Isso não é privilégio nosso, nós não somos mais especiais do que os outros. Jesus Cristo é aquilo que nos une com todos os tipos de pecadores. Existem pecados diferentes? Existem. É diferente você matar uma pessoa do que você mentir? É. Agora, Jesus morreu mais pelo pecador que matou alguém do que pelo pecador que mentiu? Não. Jesus morreu igual. Jesus morreu e o sacrifício dele é o único, é perfeito. Ele serve para todos. Então, aqui eu tenho assim, Jesus Cristo é aquilo que nos traz união. Eu coloquei esses 4 itens. Que é o que eu acho que é importante a gente fazer. Então, assim, se preocupe em proporcionar às pessoas ao seu redor a oportunidade de saber quem é Jesus Cristo, o que Ele fez e por que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Eu vejo que muito do que nós pregamos hoje em dia está focado em dizer para as outras pessoas que elas são pecadoras. Vocês concordam? Eu acho que assim, a gente sempre começa falando sobre o pecado e não sobre a mudança na nossa vida. Então, e a mudança na nossa vida é aquilo que importa. Porque um dia a gente não vai mais ter pecado. O pecado ele vai acabar, porque nós não somos daqui. E Jesus, ele permanece, porque ele é eterno. E o nosso foco tem que ser sempre isso. Mostrar para as pessoas quem é Jesus e o que ele fez nas nossas vidas. Então, deixa eu ver um exemplo prático. Eu gosto de exemplos práticos. Deixa eu ver, por exemplo, eu fazia Mackenzie. E todo mundo no Mackenzie, na época que eu fazia, sabia muito que eu era cristã e que eu pregava sempre e todas essas coisas, porque eu sempre ia para aula com a Bíblia. E eu fazia questão de querer dar um bom testemunho. E um dia todo mundo cancelaram uma aula porque o professor faltou. E todo mundo foi para um bar que tinha do outro lado da rua tomar uma cerveja. E aí o pessoal falou, nem adianta convidar a Esther, né? Porque ela não vai. Aí eu virei e falei, por que não, gente? Por que eu não vou? Aí eles, porque é óbvio que você não bebe, você é a pessoa que fica com a Bíblia, tipo, sua estranha, né? E eu falei, não, gente, eu vou com vocês. Aí eles, mas você vai beber? Eu falei, olha, eu posso beber uma cerveja porque eu gosto de cerveja, porque quando eu vou num lugar, eu peço uma Coca-Cola. E uma Coca-Cola é o que eu tomo, então se eu for para algum outro lugar beber uma bebida alcoólica, eu beberia uma cerveja. Aí eles falaram, interessante isso, né? E pararam para pensar. E eu fui com eles e comecei a pregar para eles
na mesa do bar, com uma cerveja. Se Deus te deu o entendimento de que você não deve beber bebida alcoólica, se você tem um problema com bebidas alcoólicas, e isso não é o que Deus fez para você, porque você tem um relacionamento assim, não faça. Comigo, eu usei aquilo para mostrar para eles que eles são mais importantes do que eu me isolar na minha sala, não beber a minha cerveja e não pregar. É mais importante para mim mostrar para eles Jesus Cristo em mim do que dizer para eles que eles não devem se embriagar. Por quê? Porque a moral é consequência de Deus. Não Deus é consequência da moral. Entendeu? A partir do momento que a gente se aproxima de Deus, o caráter de Cristo entra em nós e nós nos tornamos pessoas obedientes àquilo que Deus quer. Se nós simplesmente formos obedientes à moral, nós não estamos agradando a Deus. Porque Deus nos leva a agir corretamente, não agir corretamente nos leva a Deus. Vocês entendem isso? Eu vi aquele filme muito bom, se vocês quiserem assistir, eu recomendo. É ótimo, né? Se vocês quiserem assistir, eu recomendo e eu não sei qual é. Bom, eu vou lembrar até o final e eu falo para vocês. Mas resumindo, no começo do filme tem uma criancinha que ela rouba um negócio da outra e um pastor vira para ela e fala assim, você não deve roubar. A jornada, ótimo, muito obrigado. Você não deve roubar. Ele fala, você não deve roubar porque isso é errado. E aí ele fica olhando assim para a cara dele como, quem disse, né, que é errado? E exatamente isso, quem disse que é errado? Roubar é errado por quê? Hoje em dia, absolutamente tudo é relativo. Pode ser errado para você, mas certo para ele. Pode ser errado para o outro, mas é certo para tal pessoa. E, na verdade, o que rege a nossa vida de certo ou errado é Deus, e não os princípios do mundo. Então, aí eu coloquei o item número 2. Procure entender ao próximo e se coloque no lugar dele. Isso é mais fácil para muitas pessoas do que é fácil para mim. Por quê? Eu tive o privilégio de nascer na igreja. Tem várias coisas que eu percebi vivendo que eu sou um completo alienígena, assim. Por exemplo, quando eu estava na 8ª série, decidiram fazer uma greve contra a professora. E eles decidiram que a professora de matemática, a Silmara, eu lembro do nome dela. Ela era uma ótima professora, mas vocês sabem como é criança, né? E aí a gente estava todo mundo sentado e a gente combinou que quando ela sentasse na mesa dela, todo mundo ia levantar, como se ela tivesse uns quilos a mais, entendeu? E eu achei aquilo um maior desrespeito. E eu aprendi desde que eu era pequena que eu não podia desrespeitar a autoridade. E eu comecei a chorar. E falei, gente, a gente não pode fazer isso, vocês não estão entendendo. Isso daí vai levar a gente para o mal. E as pessoas começaram a olhar para mim assim, como se eu fosse um completo ET. E assim, para as pessoas que se converteram após muito tempo, você tem um parâmetro para evangelizar e se comparar com ela, onde você entende o que ela está vivendo. Já eu não. Para mim, aquilo era um completo absurdo e eu tentei convencer eles a não fazer e depois a coordenadora me chamou e tentou me explicar que isso era normal, porque eu estava assim, perturbada com a desobediência alheia. Eu fiquei mal com isso. E aí depois eu fui me acostumando. Então assim, quando você vai pregar para uma pessoa, seja sempre Jesus o seu exemplo. Sempre. Deixa eu ver. Jesus, ele criticava muito os fariseus porque eles estavam mais preocupados com a lei do que com as pessoas. As pessoas não importavam nada. A lei importava, obedecer importava. O que importava era o verbo e não o próximo. E a vida, gente, está nas pessoas e não as pessoas estão na vida. Vocês entendem? A vida não é essa atmosfera que está em volta de nós. Essa atmosfera que está à volta de nós não é nada, é um lugar onde a vida habita. Nós somos a vida está aqui. E o evangelho é transmitir a vida de Cristo para as pessoas. Se você se foca
na regra que a pessoa não pode desobedecer, você está focando numa vida que não é verdadeira. Porque essa regra de não desobedecer não é eterna, ela é passageira. Porque um dia a gente vai viver no milênio com Cristo e não vai mais ter pecado. Agora, se você focar em edificar a vida que está dentro da pessoa, em querer trazer para ela a vida de Cristo, isso muda completamente. Por quê? Porque ela não errar vai ser consequência da vida de Deus nela. Aí, esse terceiro item aqui eu já falei bastante. Tenha consciência de que você não pertence a esse mundo e ele é passageiro. Tá melhorando a minha tremedeira. Já estou conseguindo beber. Então, justamente isso. As pessoas não têm, em geral, todo mundo, eu também não tenho. Eu acho que uma das pessoas que eu mais conheço que tem isso é o meu pai. Visão de que nós não somos daqui e a vida não é isso. A gente perde esse senso. A gente acha que esses 80, 90 anos que a gente vai viver é a vida. E não é. Não é mesmo. Se você parar para pensar, isso não é nada. As pessoas em Gênesis viviam 800, 900 anos. Era um absurdo aquilo. E hoje em dia você acha, eu acho que eu tenho 20 anos e que eu já estou ficando velha. Eu vi o bebê da Michelle hoje e eu falei, gente, a menininha está andando já. Que absurdo. Ontem mesmo ela estava no colo. E o tempo passa e a gente acha que é muito tempo, quando na verdade não é. E a gente se apega à nossa rotina, ao nosso trabalho e esquece que o que a gente semeia aqui passa. Enquanto o que a gente semeia na vida eterna, na vida das pessoas, dentro delas, naquilo que é interior, que não é o corpo, que morre, que acaba e vira pó, dura para sempre. E eu não sei, assim, eu acho que eu vou ter que começar a colocar uns post-its dentro da minha carteira, nos lugares para me lembrar de coisas como as aflições são passageiras. A gente olha para as situações na nossa vida e a gente se desespera e perde o controle e surta e se preocupa com coisas que, na verdade, não importam, gente. Não importam nada. Assim, tudo passa. E o último ponto é esse, você ter o caráter de Cristo. Por quê? Se você tem o caráter de Cristo, todas as outras coisas vão ser consequência. Tudo aquilo que está na palavra de Deus, toda a moral, tudo que você tem que obedecer, a vida de Deus, ela vai estar dentro de você e você vai transmitir isso para as pessoas. Se você se focar nas regras, você vai acabar se transformando, com o melhor nos objetivos, num fariseu. E daqui a uns 30, 40 anos, as pessoas vão olhar para você e falar que você virou um chato. E não que você virou um transmissor da vida de Deus. E não que você é luz no mundo, que as pessoas olham para você e falam, gente, eu quero ter isso. Eu tenho um amigo do cursinho que depois de 3 anos ele me mandou um e-mail super sério, que ele estava com um problemão. E ele virou na última linha do e-mail e falou, olha, eu acho que ele tinha perdido o pai, a mãe, ficou órfão, eu não sei assim. Mas era uma coisa que eu li e a primeira coisa que eu pensei eu conversei com ele 2 vezes. O que ele está falando para mim? Que pessoa esquisita. E aí eu li a última linha do e-mail, que era assim, eu não tenho a mínima ideia de por que eu estou falando isso para você. Mas eu estou desesperado e eu acho que você é uma pessoa que pode me ajudar. Ponto. Eu conversei 2 vezes com ele. 2. Ele não era meu amigo íntimo nem nada. Depois de 3 anos, ele estava no caos e ele me mandou um e-mail. E eu fiquei feliz naquela hora, porque eu falei, poxa, eu fiz alguma coisa na vida desse cara. Liguei para ele, preguei, falei de Jesus, tudo. Foi, assim, uma grande bênção. E deixa eu só dar uma checada aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar. O quê? Não pode fazer isso quando prega? Ah, tá. Eu acho engraçado porque as pessoas não são muito naturais pregando. Eu não sei ser muito natural. Tá. Tem mais esse ponto. Que, na verdade, é parte do que eu já disse.
Dentro de nós aqui, igreja, não focando em evangelismo, nem fora. Vamos fechar as portinhas da igreja agora e falar sobre nós cristãos aqui dentro. O nosso objetivo, em tudo que a gente faz, tem que ser sempre se aproximar de Deus e não fugir do inferno. A gente não pode basear o nosso cristianismo no erro. A gente tem que basear no acerto. Se você conhece muito bem o que é certo, quando você errar, alguma coisa vai te incomodar. Agora, se você estiver constantemente preocupado em não errar, em julgar o outro, em apontar o dedo e falar, nossa, você viu, o ciclano está fazendo tal coisa. Você esquece esse pensamento, gente, esquece. Nós somos um corpo e nós temos um objetivo. O nosso objetivo é transmitir a vida de Deus. Se fugir disso, é o diabo. Desliga, aperta o botão off, liga o automático, que é transmitir a vida de Deus sempre, para todas as pessoas. E assim, o que eu tenho para falar para vocês é bem isso, assim, é só essa mensagem. Queria voltar aqui para o primeiro slide. Aqui. Então, o ponto é, o que nos une sempre tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Sempre. Seja dentro da igreja ou seja fora da igreja. O que nos une dentro da igreja são milhões de coisas. A gente tem que olhar para as dificuldades do outro e encorajar ele a continuar. Sempre. E fora daqui, o que nos une com as pessoas também é grande. Porque nós éramos iguaizinhas a elas. E nós estamos sujeitos a errar iguais elas erram. A única coisa que nos diferencia delas é que a nossa responsabilidade de pregar e de transmitir a verdade é maior. A nossa responsabilidade de amar o próximo e de agir corretamente segundo o caráter de Cristo é maior. Na verdade, nós estamos em maior encrenca do que eles, porque nós temos essa responsabilidade. Enquanto eles estão perdidos e precisam saber que aquilo que nos une a eles é muito maior do que aquilo que nos separa. Porque o que separa acaba. Gente, o Apocalipse está aí. Eu vou deixar isso para o Haroldo ou para o meu pai. Não precisa de muita coisa. As coisas são absurdas. Isso vai acabar. O pecado vai acabar. A vida vai ser uma beleza. E a gente precisa transmitir isso para as pessoas ao nosso redor. Sempre. Certo? É isso. Glória a Deus.